O ICMS para deslocamento de animais entre estados caiu. A Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do imposto que sempre pesou a mão, mesmo sem configurar uma operação de compra e venda de animais. A medida é recente, polêmica e gera dúvidas sobre como proceder agora. Para ajudar os produtores, o Noticiário Tortuga recebe Rodrigo Totino, advogado tributarista e um especialista da matéria. Cairo. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora para uma conversa com o Rodrigo, que fala com a gente direto de Ji-Paraná, em Rondônia. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, cara. É sempre um prazer. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E hoje, para a gente falar desse assunto aí que gera polêmica entre o mercado aí do agro, principalmente. Vamos falar sobre o deslocamento de mercadorias e animais aí entre estados. Muitos produtores, a gente até estava conversando aqui antes, a gente conhece produtores aí que têm fazendas perto de divisas de estados e às vezes tem que deslocar mercadorias, animais. Isso é considerado circulação de mercadoria para a lei? Isso gera aí ICMS? Sim, cara. Sempre foi um grande debate, né, no judiciário, essa discussão sobre deslocamento ou transferências de produtos entre unidades, né, entre próprio estabelecimento aí de contribuintes. Isso sempre gerou grande confusão, Cairo, porque na lei, Lei Candir, né, conhecida como Lei Candir, a lei que regulamenta o ICMS em todo o país, ela é a Lei Complementar 87, né, de 96. Ela tinha alguns dispositivos que dá a entender que incide ICMS quando se transfere produtos, ainda que no mesmo, ainda que para estabelecimentos, né, do mesmo contribuinte. Por exemplo, né, o artigo 12, inciso 1, ele fala que considera fato gerador de ICMS, ou seja, cobra-se, né, o imposto sobre circulação de mercadoria, quando sai uma mercadoria de um estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, isso sempre gerou uma grande controvérsia, né, no judiciário. Uma controvérsia por quê? Quando a gente estuda o ICMS, para acontecer o fato gerador, né, a incidência dele, tem que ter duas coisas, que é a circulação e a mercadoria. A circulação, tecnicamente falando, é sempre quando um produto ele altera o proprietário ali, né, o domínio daquele produto. Então, quando a gente analisa ali um produto que é do João, né, e ele vende para o Pedro, teve uma circulação, porque teve uma alteração da propriedade daquele produto. Saiu do João e foi para o Pedro. E além, né, da circulação, também o produto ali ele tem que ter intuito de mercância. Ou seja, eu tenho que oferir lucro, eu tenho que vender aquilo, né, com intuito realmente de venda, de comercialização, né? Se a gente não se deparar nem com circulação, nem com mercância, não há que se falar em incidência do ICMS, na cobrança do ICMS. Então, isso sempre foi um grande debate, Cairo, né? Sempre quando se deslocava aí, né, aplicando especificamente para o agro, né, quando se transferia ali um gado da propriedade do João em Rondônia para a mesma propriedade do João no Mato Grosso, o fisco, né, de Rondônia, por exemplo, ele fala, não, no regulamento lá do ICMS, na lei complementar de ICMS, fala que mesmo que você desloque esse gado para uma propriedade sua mesmo, tem que incidir ICMS. E o judiciário várias vezes já reforçou isso há muitos anos, o judiciário inclusive sumulou já essa situação, dizendo que não há incidência. Só que agora, recentemente, o STF deu um passo importante nessa matéria, porque o STF reconheceu a inconstitucionalidade de diversos incisos ali e artigos que tratavam desse tema. Então, a gente entende agora que com a decisão do STF, ainda não transitou em julgado, né, teve recurso por parte do fisco estadual interessado, ainda depende, né, da posição do julgamento desse recurso, mas a gente entende que agora, né, com esse posicionamento do STF e com a inconstitucionalidade desses dispositivos, o fisco não vai mais ter um amparo legal, não vai mais conseguir cobrar esse ICMS. Mesmo com essa decisão aí do STF, os produtores precisam ficar atentos e tomarem algumas precauções aí, até precauções legais, quanto a esse deslocamento de mercadoria e animais?
Sim, sim. É sempre interessante, Cairo, estar bem assistido, né, por contadores, advogados tributaristas especializados. Não é incomum, né, a gente verificar o fisco entendendo que essas operações são simulações, né? Como eu havia explicado, né, essa circulação, ela tem que ser realmente uma circulação, né, um deslocamento do gado para você aproveitar as suas propriedades. Então, exemplificando, né, eu tenho uma propriedade em Rondônia e também tenho uma propriedade no Mato Grosso. Aqui em Rondônia, eu faço cria, né? E depois de um tempo eu mando esse meu gado para engordar, para um confinamento no Mato Grosso. Esse gado ainda está sobre a minha propriedade, né? E eu estou trabalhando um ciclo aí completo nele, né? Então, eu não tenho intuito de venda. Veja, nesse exemplo que eu coloquei, né? Mas, infelizmente, tem muitas situações que o fisco entende que você está fazendo esse deslocamento simplesmente para vender em outro estado, porque um outro estado talvez pague um valor mais interessante, né, no gado. Nesses casos, o fisco entende que isso é simulação e que aí sim tem que incidir ICMS. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Foi esclarecedor. Um bom dia para você. Obrigado, Caio. Um bom dia para você e um bom dia para todos que nos estão assistindo.